prazo, quanto valor para aquela pessoa, quanto benefício o seu trabalho pode trazer para aquela pessoa, ela só vai saber o valor real do negócio depois que ela entender tudo que você pode proporcionar a ela. Aí sim você vai falar o preço para essa pessoa, tá? E aí, nesse momento, você vai falar para a pessoa, olha, tô considerando que eu tô no corredor da academia, tá bom? Aí no corredor da academia, a pessoa te aborda e você fala para ela, olha, se eu te falar o valor de um atendimento meu, não é uma referência boa para que você tome a sua decisão. Sabe por quê? O que você vai ter que olhar na hora que for definir quem vai cuidar de você é quanto benefício cada uma das pessoas, né, cada um dos profissionais de personal training pode oferecer a você. Então eu vou te dar uma sugestão. Em vez de perguntar para qualquer um dos personal trainers quanto custa a sua aula, pergunte a eles, se eu fizer a sua aula, quais os benefícios que eu terei sendo cuidada por você? Inverte a coisa. Você vai falar isso para o seu aluno, na verdade, eu estou falando do seu aluno que é um aluno da academia, se ele te abordou no corredor da academia, né? Você vai falar para ele, em vez de perguntar, não só para mim, você tem o direito de perguntar isso para qualquer personal aqui, mas pergunte sempre para ele primeiro, qual é o benefício que você pode proporcionar para a minha vida se eu treinar com você? A hora que você fala isso para a pessoa já entende que você é diferente. Quando você ouviu algum personal responder isso para algum aluno quando faz a pergunta de quanto custa a aula? Ninguém responde isso. Por que ninguém responde isso? Porque são poucas as pessoas que entendem que só adianta falar quanto custa depois que você mostra quanto benefício você pode dar. E aí, nesse caso, a pessoa já não vai mais perguntar para você quanto custa nesse momento. Aí você fala para ela assim, você continua, né? Fala assim, olha, se você quiser, a gente pode marcar um encontro aqui na academia mesmo, você já está aqui dentro. A gente marca um horário aqui, pode ser amanhã, pode ser até hoje, mais tarde, se você puder. E aí, eu vou te apresentar o meu trabalho para você entender tudo que eu tenho para te proporcionar em benefícios, tá? Aí, mostrando o trabalho, conhecendo, eu te mostro tudo, mostro como eu faço meu trabalho, quantas vezes seria interessante você treinar, qual a forma que seria interessante você treinar, se teria mais alguma coisa que pudesse potencializar os seus resultados aqui diante do seu objetivo, eu te falo tudo, inclusive o valor que ficaria treinar comigo. Tá? Mas eu queria fazer isso com calma, sem pressa, te apresentar isso. E se por acaso você não ficar satisfeito com a apresentação, tudo, quiser olhar, conversar com outra pessoa, é liberdade total. Eu só estou querendo esclarecer tudo para você de um jeito muito simples que você entenda e possa compreender bem qual é o melhor caminho que você pode seguir. Só isso, mesmo que você não treine comigo, não tem problema. Ou seja, você deixa muito claro para a pessoa que é 100% sem compromisso algum que você vai mostrar o seu trabalho a essa pessoa. Na prática, a gente sabe que a grande maioria esmagadora, isso é interessante, hein, gente? Isso é muito interessante, guardem isso na cabeça de vocês sempre. Na grande maioria esmagadora dos casos em que um aluno senta para conversar com o personal e negociar um horário, negociar para começar a treinar, eles vão começar a treinar. É normal o personal trainer ter medo de apresentar o trabalho para alguém com medo do não. O medo do não. Entenda duas coisas. Para qualquer coisa na vida que você for fazer, o não você já tem. Para qualquer coisa na vida. Qualquer coisa. Sabe aquela brincadeira assim? Aquela história assim de, sei lá, deixa eu ver, pegar uma mulher bonita aqui no Brasil. Sei lá, a Bruna Marquezine, por exemplo. Quem acha ela magrela e não é bonita, tudo bem, não tem problema nenhum, tá? Só tô dando um exemplo. Ele fala assim, nossa, aquela clássica brincadeira, tem 50% de chance de eu namorar com a Bruna Marquezine. Aí como assim 50%, né? Os 50% que é referente à minha parte. Os outros 50% depende dela, né? Aí eu não sei, acho que ela não vai querer. Então é a mesma coisa, gente. É a mesma coisa.
Se eu quiser fazer uma proposta de namoro para Bruna Marquezine, eu posso fazer. O não é certeza que esse pelo menos eu já tenho. Qualquer coisa que eu conseguir acima de um não, tá legal. Tô ganhando, tô levando vantagem na história, tá? Então, sempre que vocês vão apresentar um trabalho para alguém, que vocês vão mostrar a forma de trabalhar, vão tentar fechar contrato com algum potencial aluno novo, o não vocês já têm, gente. Vá com essa tranquilidade no coração, não tenha medo. O não você já tem. Então, qualquer coisa que acontecer lá, você tá no lucro, tá? Na pior das hipóteses, além do não, se a pessoa não quiser treinar com você, você vai ter apresentado a ela o trabalho de uma forma que eu acredito que ninguém tem apresentado ainda. E essa pessoa já vai ver que você é uma pessoa diferente também, que vai ver que você é um profissional diferente também, tá? Agora, um segundo ponto. O primeiro ponto é justamente você ter certeza que o não você já tem, qualquer coisa dali pra cima já é melhor. O segundo ponto, gente, lembra que eu falei com vocês já em outras lives aqui, que a moeda mais valiosa do mundo hoje é tempo? E o tempo é a coisa mais valiosa. Então, gente, vocês acham que os alunos vão perder tempo de sentar para conversar com vocês se eles não têm um real interesse em começar a treinar? Então, gente, entendam, se ele está ali sentado na sua frente ouvindo o que você tem para apresentar, é porque realmente essa pessoa está querendo treinar. Tá? Então, a probabilidade é absurdamente maior da pessoa te falar sim do que a pessoa te falar não. Aí ontem vocês entenderam perfeitamente, ontem não, foi anteontem na verdade, na live de anteontem, vocês entenderam perfeitamente que se por acaso a pessoa achar que o seu trabalho é caro, a hora que você apresenta o preço, acha que é caro, é porque você fez uma apresentação muito meia boca do seu trabalho ou o seu trabalho é muito meia boca. Exatamente um desses dois casos. Só tem como a pessoa falar que está caro se a sua apresentação for meia boca ou se você tiver realmente um trabalho meia boca. Porque aí essa pessoa vai começar a usar o preço como critério de decisão. Porque ela vai saber que o trabalho é igualzinho de qualquer um do mercado. Qualquer um oferece a mesma coisa que você ofereceu. E você não passou confiança para a pessoa de que você é sim capaz de promover benefícios que os outros não são capazes de promover. Tá? E aí ela vai pelo mais barato, já que é tudo igual mesmo, tá bom? Então pensem nisso. Você conversa com essa pessoa para levar essa pessoa, conduzir essa pessoa a esse momento para vocês sentarem e conversarem, tá bom? Vandinho, você deu um exemplo aí de um cara, ou de uma mulher, sei lá, que abordou esse professor ou essa professora no corredor da academia. E aí, se eu recebo a ligação telefônica de um aluno querendo treinar, o que eu faço? Bom, se você recebe uma ligação telefônica, primeiro, é a menor das probabilidades você receber uma ligação telefônica. Sabe por quê? Porque hoje, cada vez mais, as pessoas ligam menos para os outros, né? Pensa, quantas vezes por dia o seu telefone toca e quem é que te liga? Eu, por exemplo, só tenho 2 pessoas que me ligam. Ou é a minha esposa, ou é a minha mãe. São as 2 únicas pessoas que ligam pra mim. Ninguém liga pra mim. Aluno nenhum liga pra mim. Hoje todo mundo resolve tudo por WhatsApp. Por mensagem de voz ou por mensagem de texto, mas tudo fica sendo resolvido pelo WhatsApp. Meu telefone a hora que ele toca, só podem ser 3... Aliás, meu telefone, a hora que ele toca, podem ser 10 possibilidades. Minha esposa, minha mãe, ou a Vivo, ou a Claro, ou a Oi, ou a Enel, ou um monte de empresa querendo fazer propaganda das coisas. Só telemarketing. E aí, então, quando alguém te ligar, qual vai ser a sua conduta? Uma sugestão que parece bobeira, mas é muito importante. Quando você conversa com alguém ao telefone, você tem a sensação de que a comunicação é apenas verbal, de que é apenas sonora, só verbal. Só que não, gente. Uma coisa, se eu escondo de você, se eu me escondo de vocês aqui, vou sair daqui e falo pra vocês, não estão vendo meu rosto, e eu falo pra vocês assim, bom dia, tudo bem? Tudo jóia com vocês? Ou se eu falo, bom dia, tudo bem? Tudo jóia com vocês? Bom dia, tudo bem? Tudo jóia com vocês? Eu falei a mesma coisa em todas as frases, todos os 3 casos. Só que em cada um deles eu assumi uma postura e um comportamento diferente.
Em um eu estava neutro, em outro eu estava mais alegre, mais feliz ao falar, na outra eu estava sério, mais fechado. Isso, gente, essa energia, essa maneira com que a gente se comporta na hora de conversar com as pessoas, às vezes isso fica no automático para você nem dá moral para isso, mas isso no telefone também é passado da mesma forma. Eu não sei se alguém aqui está falando, o Márcio Freitas está falando aqui de telemarketing e tal, mas a Claro e Banco, excelente, Lorizone, excelente, oferecendo cartão de crédito também. Nossa, eu fico ouvindo oferta de cartão de crédito também. E aí, então, não sei se alguém aí já trabalhou com telemarketing para entender o quanto de treinamento existe por trás do telemarketing para que as pessoas consigam envolver você numa conversa com eles. E detalhe, envolver você numa conversa com eles que você não quer ouvir de jeito nenhum. Ah, esqueci, tem a NET, tem a Sky também, tem tudo isso que fica ligando, né? Então, e aí, quando você vai conversar com algum potencial aluno que te liga, você vai conversar com ele ao telefone tendo o mesmo comportamento e a mesma postura que você teria caso ele estivesse presencialmente na sua frente. Pois dessa maneira, você vai conseguir realmente passar para ele a sensação que você quer que ele sinta naquele momento. Exatamente. O Rodrigo falou aqui, o famoso sorriso na voz, entre aspas. Perfeito, Rodrigo. Exatamente isso. Exatamente isso. Exatamente isso. Olha a diferença das duas coisas. Mesmo que você só escute, você já percebe claramente a diferença. E é isso. Essa diferença tem que existir. E aí, Vandinho? E aí, o que eu falo na ligação para ele? Você vai se comportar como se ele estivesse na sua frente. Você vai falar exatamente a mesma coisa que eu falei na situação anterior, tá? De que, em vez de perguntar quanto custa, ele deve perguntar quais os benefícios que ele espera, né, do trabalho. Gente, sempre que vocês tiverem uma dica para vocês, uma dica geral. Sempre que algum aluno ou alguma outra pessoa te fizer alguma pergunta de bate-pronto que você fica encurralado, tipo, quanto você cobra por aula? Aquela clássica coisa que eu dei o exemplo que as pessoas te perguntam no corredor da academia de uma vez e você fica sem saída, assim, eu não sei o que eu falo, eu não sei o que eu falava pra pessoa na hora. Aí eu falei quanto eu cobrava. Algumas pessoas falam isso, eu fiquei apurado, eu não sabia o que eu falava na hora, eu já falei na hora o preço, já falei quanto custava. Uma dica, em qualquer momento da vida que alguém te pegar, te colocar na parede com uma pergunta que te deixa na saia justa, vire o processo. Vire a pergunta. Você, na hora, faça uma pergunta para essa pessoa. Exemplo. Se a pessoa te pergunta, quanto você cobra por aula? Aí te pega de supetão. Aí você vira para a pessoa e na hora fala, quanto você acha que vale, quanto você pagaria para alguém cuidar da melhor forma possível de você? Inverte. Quem pergunta e olha nos olhos do outro e espera a resposta, tem vantagem numa conversa, leva vantagem numa negociação, leva vantagem numa conversa. É assim que você vira o jogo. A partir do momento que o aluno te pergunta quanto você cobra, ali já começou a negociação. Então ali, naquele momento, você já tem que ter a postura de um negociador. Entendam isso, tá bom? E aí, a partir daquele momento, você já está sendo totalmente analisado por esse aluno, se esse aluno tiver uma visão mais crítica do comportamento humano e ele entender um pouco disso. Agora eu paro para lembrar vocês. Quem é o perfil clássico que contrata um personal trainer para trabalhar, para treinar? É o chefe ou é o funcionário? Pensa. Na grande maioria das vezes, é uma pessoa que ou é o chefe ou pensa como um chefe pensa, tem um pensamento empreendedor, um pensamento de quem está em algum ponto da hierarquia, em algum ponto mais alto dela. Isso é o normal. Porque se for pensar nos funcionários em geral, a menos que sejam funcionários que ganhem muito bem pelo trabalho que fazem, né? Se forem funcionários normais, que são só submissos aos seus chefes, a grande maioria não vai ter tanto esse senso crítico de que ele leva vantagem, ele está em negociação, ele está avaliando com quem ele está conversando, tá? Quando você conversa com alguém que tem essa consciência empreendedora, e pensa como chefe, saiba disso. Eles estão te analisando o tempo inteiro. Sim, e nessa hora de negociar,
ele sabe negociar. Ele está acostumado a fechar um monte de contratos da empresa dele. Ele é diretor onde ele trabalha, ele está acostumado a negociar com várias pessoas onde ele trabalha, negociar com os funcionários dele, negociar com outras empresas, negociar para comprar insumos, comprar produtos para a empresa dele, negociar com os clientes dele. Eles são acostumados e treinados para isso. Tá? Então saiba que na hora que você for abordado por alguém assim, você tem, desde o primeiro segundo, assumir um perfil de negociador. E se te colocarem na parede com uma pergunta, bata de frente com a outra pergunta, quanto a pessoa está disposta a pagar por um serviço que possa atendê-la da melhor forma possível. E olha nos olhos dela. Aí você vai ver o que ela vai falar. E é ela que vai gaguejar. Em vez de você gaguejar na resposta, é ela que vai gaguejar. Aí você já assumiu. Sempre numa negociação, tem alguém que está com o comando na mão. Aí nessa hora você já assumiu o comando da negociação. Tá? Uma dica simples e que ajuda pra caramba. Bom, Vandinho, e aí? Depois eu conversei com esse cara, e se esse cara me abordar por uma mensagem de celular, Vandinho, ele manda uma mensagem de celular. Numa mensagem de celular, pode ser que ele não seja tão direto assim, perguntar quanto você cobra, pode ser que ele mande uma mensagem falando aqui é o fulano de tal, recebi uma indicação sua sobre o personal, tal, alguma coisa assim. Nesse caso, entenda uma coisa muito, muito importante. Tanto na mensagem enviada pelo celular, né, envia uma mensagem pelo WhatsApp, por exemplo, quanto uma mensagem enviada por alguma rede social, por exemplo. Entenda uma coisa. É muito importante, eu vejo que as pessoas confundem demais isso, confundem demais. Elas confundem dois tipos de ferramentas. Existem as ferramentas de captação e existem as ferramentas de interação. E as pessoas fazem coisas erradas no lugar errado. Sabe por quê? Quando alguém fala assim, nossa, eu tentei vender um produto meu fiz um vídeo, coloquei um vídeo no YouTube para vender, procurando, ninguém procurou nada. Eu fiz um vídeo, coloquei no WhatsApp o vídeo no Instagram lá, vendendo o meu produto e tal. Aí apareceu uma pessoa ou outra me procurando, eu coloquei o mesmo produto, o mesmo videozinho em um grupo de WhatsApp que eu participo, esperando as pessoas me procurarem e tal. Gente, entendam, existem ferramentas de captação e existem ferramentas de interação. Por exemplo, o YouTube. O que o YouTube é? O YouTube é uma ferramenta de captação ou de interação. No YouTube, se você pensar, às vezes você pensa assim, mas lá eu coloco um vídeo com muita informação, então eu estou interagindo com as pessoas. Mas entenda, para que a interação aconteça, as pessoas têm que interagir com você e você dá o feedback a elas, tá bom? E aí, no YouTube é normal as pessoas ficarem batendo papo com vocês pelas mensagens do YouTube? Não é. Lá não é normal isso. Então o YouTube é uma ferramenta de captação. Você capta a atenção da pessoa e a pessoa vem atrás de você através de outras vias, tá? Agora, por exemplo, quando você encontra esse aluno no corredor da academia, isso é uma interação de curtíssimo prazo. Ou seja, curto prazo que eu falo assim, em 1 minuto que a pessoa está ali conversando com você, ela já tem uma proximidade com você tão grande que já pode ser maior do que qualquer outra ferramenta que você tem, qualquer outra via de comunicação que você tem com essa pessoa, tá? Agora, se essa pessoa manda uma mensagem para você pelo WhatsApp, ou essa pessoa manda uma mensagem para você por direct no Instagram, por exemplo, você tem que entender que quando você recebe uma mensagem pelo WhatsApp, ali, no primeiro momento, ela serve como uma ferramenta de captação. E você tem que transformá-la numa ferramenta de interação. E para isso, você pode deixar o seu potencial aluno mais à vontade para conversar. E é isso que ele espera. Quando ele manda uma mensagem para você falando que recebeu uma indicação do seu nome, ele espera ser bem recebido. Ele não espera que você responda para ele, sim, sou o personal. Ele espera que você responda algo do tipo, bom dia, sim, sou eu mesmo. Que bom que você recebeu uma indicação minha. O que posso fazer para te ajudar? Ou, que tipo de interesse você tem no trabalho de personal? Aí você abre uma comunicação e faz essa conversa de um jeito leve, de um jeito suave, de um jeito que não precisa ir tão direto ao ponto.
Tá bom? Por quê? Porque a pessoa não te conhece, é uma ferramenta onde você não tá vendo os olhos dessa pessoa e ela também não tá vendo os seus, você não tá ouvindo a voz dela, ela também não tá ouvindo a sua voz. Lembra do que o Rodrigo falou lá, da fala sorridente? Se a pessoa não tá te vendo, tem que deixar a pessoa mais à vontade nesse primeiro contato, nessa primeira conversa que vocês têm por mensagem, seja por WhatsApp ou por qualquer outra coisa. Sorriso na voz, exatamente, o sorriso na voz aí, Vinícius, valeu. E aí, você tem que passar isso mesmo em forma de texto, tá? E aí, quando você deixar essa pessoa sentir que está à vontade, aí sim, vocês conversam ali sobre o momento que você pode combinar de marcar isso com ela, com essa pessoa, para que vocês conversem, tá? Agora, tem um detalhe. Valeu, Tio. Valeu, Lorisvânio. Valeu, Rodrigo. Valeu todo mundo aí. Valeu, Marilúcia. Aí, então, você vai, deixa eu só ver aqui, isso mesmo, você vai realmente passar para o próximo estágio, que é combinar com essa pessoa, de conversar com essa pessoa. Só que aí tem um detalhe muito importante, lembra que eu falei para vocês que para todo mundo, não só nós personal trainers, mas para todo mundo, quando você está querendo fazer qualquer negócio com alguém, é importante você entender que tempo é a moeda mais valiosa do mundo, que todo mundo precisa de tempo para resolver as 1001 coisas que tem para resolver no dia. Então, aí vem uma outra coisa que você pode mostrar para esse potencial aluno que te procura. Aí você fala para ele o seguinte: olha, qual é o momento que você teria interesse em treinar? Vou fazer o seguinte: de acordo com a sua agenda e a minha agenda também de disponibilidade, é necessário que a gente cruze as nossas disponibilidades, a minha com a sua. Por quê? Se eu combinar de encontrar você ou apresentar o meu trabalho para você, seja onde for, e você não tiver a disponibilidade para treinar no horário que eu tenho disponibilidade na minha agenda para receber um novo aluno, não vai adiantar nada a nossa conversa. Ela vai resolver muito pouco. Eu posso te orientar sobre outras coisas, mas a gente não vai conseguir fechar o negócio. Então, eu vou enviar para você uma agenda que tenha disponibilidade dos meus horários. E a partir dessa disponibilidade, você define qual desses horários disponíveis fica melhor para você, e definidos que existe uma possibilidade de você encaixar a sua agenda com a minha, então a gente dá continuidade ao processo. Aí sim a gente senta e eu apresento o meu trabalho para você, porque dessa forma você vai ganhar tempo, porque já vai chegar para sentar e conversar comigo sabendo que existe a disponibilidade, tá? Você não vai se deslocar para a gente conversar isso e perder o seu tempo, e eu também, o meu tempo também. Então isso fica melhor para todo mundo. Entenda uma mensagem que está por trás de tudo isso. Quando você passa essa informação para a pessoa de que é necessário olhar se tem disponibilidade na agenda para que elas se encaixem, você faz duas coisas em uma ação só. Primeira coisa, você faz com que mentalmente, lembra eu falando da história do cérebro lá, saber negociar com o cérebro das pessoas? Você faz com que mentalmente o cérebro dele já crie uma agenda que tem disponibilidade dele com uma agenda que tem disponibilidade nossa. Ah, encaixou. Terça e quinta às 17 horas fica ótimo para mim e você tem esse horário. Pronto. O cérebro dele já está entendendo que boa parte do processo, da canseira de conseguir um personal, já foi resolvido, que é encaixar um horário dele com o horário do personal. Legal. Quando o cérebro tem logo essa primeira mensagem já clara nele, definida, ele tende a trabalhar para que todos os outros fatores sejam positivos e realmente tudo dê certo, tá? E aí, quando ele vai se sentar para conversar com você, como o primeiro passo positivo já foi dado, que é vocês conciliarem a agenda de vocês, ele já vai chegar muito mais receptivo, muito mais aberto à possibilidade de começar a treinar com você. E a hora que isso acontece, o que vem junto de tudo isso? O cérebro dele sabe que ele não está ali perdendo o tempo dele, ele está ali porque realmente quer.
Então, como ele está ali porque realmente quer, então aumenta e muito a possibilidade dele falar sim para você ao final da apresentação. Entende como é? É exatamente isso, gente. A gente tem que vender, lembra que eu falei para vocês? A gente não tem que vender para o lado racional do cérebro das pessoas. A gente tem que vender para o lado emocional do cérebro das pessoas, tá? E aí, quando essa pessoa falar para você assim, Vandinho, esse horário da terça e quinta às 17 horas fica bom para mim. E você tem esse horário disponível, porque você vai enviar isso para ele. Como é que você vai enviar isso para ele? Só para saber. Como é que você vai enviar isso para ele? Você vai enviar isso bonitinho, uma planilha de preferência colorida, assim, mostrando quais os horários disponíveis você tem, quais horários que já estão ocupados por outros alunos, tá? Você vai colocar bonitinho, uma planilha bonitinho. Envia pelo WhatsApp mesmo. Tem essa planilha sempre à mão, tá? Gente, capriche na beleza mesmo, tá? Na beleza, no quão bonito é o material que você sempre apresenta para os seus potenciais alunos e para os seus alunos também, tá bom? Isso vai passar uma impressão, eu falo impressão não é porque seu trabalho é ruim não, é porque nesse momento a pessoa ainda não sabe nada, então ela só vai ter uma impressão. Isso vai passar uma impressão de maior credibilidade do seu trabalho. Aí, depois, na hora que começar a treinar com você, aí o que era uma impressão de maior credibilidade se transforma numa credibilidade real que essa pessoa passa a ter em relação ao seu trabalho, tá? Aí, um outro detalhe. A hora que a pessoa fala pra você que a terça e quinta às 17 horas é um horário que fica bom pra ela e fica bom e encaixa na sua agenda, sabe o que você vai falar pra essa pessoa? Você vai falar assim, ó. Se quiser anotar, anota. Você vai falar assim: que bom que conseguimos conciliar nossas agendas. No geral, a grande maioria dos alunos que procuram um personal trainer tem muita dificuldade em conseguir conciliar a agenda deles com a agenda de disponibilidade que cada personal tem. E a nossa já deu certo. Isso já é muito positivo. Você vai falar isso. Sabe por quê? Lembra a história que o cérebro dele ficou programado para isso? Para entender que a primeira coisa já deu certo, se vocês conciliarem as agendas? A hora que você fala isso para ele, você passa outra informação para o cérebro dele. A informação de que, a hora que você termina de falar isso, o cérebro dele pensa assim: caramba, nossa, realmente eu não tinha parado para pensar nisso. Deve ser difícil pra caramba mesmo conciliar a agenda de quem quer treinar com a agenda de disponibilidade de um bom profissional que quer atender. Eu não tinha pensado nisso. Ou seja, você faz com que o sistema límbico dele, que é justamente a parte emocional, como a Mariluz lembrou aqui, que é justamente a parte emocional que está negociando com você, você faz com que o sistema límbico dele já entenda que, se não fechar com você, ele vai ter uma canseira enorme para conseguir conciliar o horário dele com o horário de algum outro personal trainer que seja bom. Por quê? Você já passou essa mensagem para o cérebro dele e o cérebro dele guardou isso onde? Lá na parte da emoção, lá no sistema límbico. Entenderam, gente? Por que eu fiz aquela... Se vocês não assistiram a live que eu falei sobre sistema reptiliano, sistema límbico e o sistema racional mesmo, né, que é o neocórtex, se vocês não assistiram essa live, daqui a algumas semanas essa live vai estar lá no meu YouTube e vocês assistam lá. Por isso que eu aconselho vocês assistirem todas ao vivo aqui, tá bom? Porque o conhecimento ele vai sendo passado e existe uma lógica nessa sequência que eu estou passando tudo, tá bom? Como eu falei para vocês, eu faço os meus roteiros do que eu vou falar, não é à toa. Isso é organização, é planejamento. É igualzinho vocês fazem uma periodização mais inteligente do treinamento de algum aluno, tá bom? É a mesma coisa. Então, gente, você já vai se sentar com esse aluno, pronto para mostrar para ele o seu trabalho, apresentar o seu trabalho a ele. E na hora que você vai apresentar o seu trabalho a ele, como é que você vai fazer nessa apresentação do trabalho? Primeira coisa, quando vocês combinarem o horário, combinarem o lugar para sentar, combinar um lugar para conversar. Primeira coisa, você tem que passar confiança a ele. Se você não passar confiança de que você faz muito bem o seu trabalho, você tem muita segurança no que você faz, e se ele perceber que você está ali nervoso naquele momento de sentar e negociar com ele, ele vai tomar as rédeas da negociação.
E a hora que ele toma as rédeas da negociação, ele que determina quanto vai pagar. Não é você que determina qual vai ser o seu preço. É ele que começa a determinar as normas. Não é você que passa as regras para ele. E isso é muito ruim. É nessas horas que a gente fecha péssimos negócios com os alunos. Péssimos negócios. Eu dou uma orientação, nem deveria falar isso aqui, mas eu falo que não deveria falar isso aqui porque isso aqui está aberto, está todo mundo vendo, todo mundo ouvindo. Inclusive os alunos estão ouvindo isso. Mas eu dou uma orientação muito séria para todos os personal trainers que eu gosto muito. Eu falo para eles, jamais feche um negócio ruim de personal. Por quê? A tendência, e é o que todo mundo quer, é que aquela relação do personal trainer com o aluno seja para sempre. Quanto mais tempo durar aquela relação, melhor. Só que o problema é que na hora de fechar o negócio, o personal trainer cede tantos pedidos, cede tanto a negociação com o aluno, que o negócio fica fechado exatamente como o aluno quer, para ele pagar mais barato e ter um monte de outras vantagens que não fazem parte da negociação normal entre personal e cliente, tá? E aí, por ceder tanto, esse personal nunca mais consegue voltar aos padrões e normas que devem ser seguidas com esse aluno. E aquilo vira um inferno no médio e longo prazo, tá? Um inferno que eu falo no sentido de você não conseguir fazer os reajustes da forma que deveria ser feito, você não conseguir seguir as normas, seguir as regras, tipo... em caso de viagens, em caso de viagens do aluno, em caso de viagens do personal, em caso de substituição de aula, um monte de regras, um monte de coisa. Você não consegue seguir do jeito que deve ser. Então eu falo para eles, se você for fechar um negócio com o aluno e o negócio não está do jeito certo, o negócio está do jeito que só o aluno quer, mas você sabe que aquilo é ruim, não feche. É melhor você não ter esse aluno. Não ter esse aluno, a médio e longo prazo, vai ser muito melhor do que ter esse aluno agora só para tapar um buraco na agenda e entrar um dinheiro a mais nesse mês, um dinheirinho novo nesse mês, mas a médio e longo prazo você vai passar muita raiva e não vale a pena, tá bom? O negócio tem que ser bom para os dois lados, tá? E aí? Hora que você passa essa credibilidade na hora de conversar, que você se mostra confiante, o que você vai colocar em ação? Tudo que a gente conversou na live de ontem. Principalmente quando a gente fala de empatia. Lembra? Empatia, você se colocar no lugar da outra pessoa e você conseguir transferir aquela sensação da outra pessoa para o seu mundo e transferir a sua sensação para o mundo dessa pessoa. Então é isso. Aí, através dessa empatia, vocês conseguem manter a mesma sintonia. Vocês vão sintonizar os mundos de vocês. E os dois mundos sintonizados aumentam absurdamente a chance de no final dar tudo certo. Lembra, gente? Quando o aluno está sentado ali com você, muito mais da metade do caminho já foi dado. É tipo 70% de tudo que precisava acontecer para que o aluno começasse a treinar com você, já aconteceu quando vocês se sentam ali, tá? Ali vocês vão praticamente ajustar detalhes, tá bom? Para ele chegar e sentar ali é porque já está praticamente decidido. A menos que você faça uma apresentação péssima, terrível, tá? Péssima. Aí não tem nada que vai salvar, tá bom? A menos que isso aconteça. Bom, aí, gente, vamos pensar o outro lado da história também. Existe a possibilidade de vocês serem procurados, serem abordados por esses alunos e eles acabarem passando uma possibilidade de horários que eles querem treinar que você não tem disponibilidade, você não pode atender. E aí? Vandinho, se ele me procura, mas eu não posso dar aula para ele, porque aquele horário que ele quer já está ocupado por um outro aluno, ou aquele horário que ele quer, eu estou dando aula, eu até termino de dar aula, mas é um lugar, eu dou aula no condomínio, termino de dar aula no condomínio 6 horas da tarde, 7 horas da noite, 6 horas, 7 horas da noite, e aí eu demoro muito no trânsito para chegar até onde ele quer, eu vou chegar muito tarde, não tem como, ou seja por qualquer outra razão, gente, você não consegue atender aquele aluno. O que você vai fazer? Simplesmente falar que, poxa, sinto muito, mas esse horário eu não posso. Não, gente. Vocês não vão fazer isso. Essa água agora foi tipo dramática, né? Eu deixei vocês aí no vácuo esperando a resposta enquanto eu tomo água. Bom.
vocês não vão falar para o aluno que, nossa, sinto muito, mas eu não posso te atender nesse horário. Sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão falar para ele assim, caso vocês não possam atender, né? A sua única disponibilidade seria essa. Se fosse tal horário ou tal horário, você mostra uma possibilidade de um outro horário seu. Para o aluno entender que você também está se esforçando para aquilo dar certo, tá? Aí você fala, e tal horário, que é um horário que você realmente poderia. Fica muito ruim para você, não daria para você mexer em alguns dos seus compromissos do dia para você treinar comigo nesse horário, nesses dias? E se ele falar que mesmo assim não é possível, não dá, aí você fala para ele o seguinte: poxa, uma pena, eu queria muito que desse certo das nossas agendas se encaixarem. Mas, já que não deu certo, então a gente vai partir para um plano B. Esse plano B, não sou eu que vou atender você, mas já que você confiou em mim e me procurou, eu estou aqui disposto a resolver o seu problema. E resolver o seu problema para mim é saber que você está muito bem cuidado por um outro ótimo profissional que vai te atender. E daí então, mesmo sabendo que eu não vou te atender, eu queria te perguntar algumas coisas em relação às suas expectativas de um personal trainer, as suas expectativas e objetivos que você tem em relação a um trabalho, o seu objetivo, tipo emagrecimento, hipertrofia, saúde, se tem algum problema de saúde, uma coisa assim. Eu queria te fazer algumas perguntas que fossem uns 5 minutinhos, que você pudesse responder isso para mim, só para eu entender um pouco superficialmente o seu perfil, para eu saber exatamente quem eu posso indicar para você procurar. Pelo seguinte, eu vou te explicar. Existem vários profissionais do mercado. Isso você está falando com o aluno, né? Existem vários profissionais do mercado. E esses profissionais, cada um tende a direcionar os seus estudos para uma determinada área. Então, eu sei te falar qual é o profissional que é mais adequado para te atender, porque ele tem mais especificidade de conhecimento nessa área que você deseja. E além disso, é importante a gente entender que o personal trainer é um profissional que a gente se encontra com muita frequência com ele. Como encontra com muita frequência, eu estou conversando um pouco com você para entender um pouco mais o seu perfil, para eu saber indicar a você um outro profissional que, além de ter as competências técnicas que são necessárias para te atender da melhor forma, ele também tenha um perfil de comportamento que vá combinar com o seu. Pois já que os contatos são tão frequentes, você provavelmente, aí você pergunta para a pessoa, você mora com seus pais? Provavelmente não. Se você não mora com seus pais, é bem provável que você vai encontrar seu personal trainer mais vezes no decorrer de um mês inteiro do que você encontra seus pais. Daí então é importante pensar nessa convivência. Então eu quero te perguntar algumas coisas só para eu saber um pouco mais de você, para eu poder te indicar uma pessoa que possa te atender satisfatoriamente. Essa pessoa vai babar em você. Por quê? Você não tem o horário para atender. Você não consegue atender. Em outras palavras, você não consegue ganhar dinheiro desse aluno. Mas mesmo assim, você está ali dispondo do seu tempo e dispondo das informações que você pode dar para poder ajudar essa pessoa, mesmo sabendo que ela não vai te dar R$1, porque não tem como ela treinar com você. Cara, essa pessoa vai te responder tudo e você vai falar assim, depois que você perguntar o objetivo, tal, essas coisas todas, e você entender um pouco mais sobre a pessoa, você fala para ela assim, legal, eu vou pensar aqui então, me dê alguns minutos, ou então me dê até hoje à tarde, se ela te ligou de manhã, né? Me dê até hoje à tarde para eu pensar em alguns nomes que eu possa sugerir para você. Aí você deixa muito claro para a pessoa assim, pode ficar tranquila que eu não vou passar o seu telefone para ninguém, nenhum profissional ligar para você. Eu vou fazer o contrário, eu vou passar o telefone desses profissionais que eu pensar que realmente pode se encaixar bem para ser indicado a você, e eu vou passar para você o telefone de uns 2 ou 3 profissionais, e aí você vai entrar em contato com cada um deles para saber qual deles se adapta melhor a tudo na sua vida, tá bom? Ótimo, desligou o telefone, a pessoa vai ficar extremamente grata, desligou o telefone, aí você realmente vai pensar nesses nomes, e a hora que você pensa, você manda o contato para essa pessoa, manda uma mensagem para essa pessoa falando, olha, esses são os 3 nomes que eu posso sugerir que mais podem combinar com tudo que você está esperando de um atendimento de personal, e manda os 3 nomes para ela. Aí, espera uns 2 dias.
Depois de uns 2 dias, você manda uma mensagem para ela assim: e aí? Deu certo? Você conversou com algum dos profissionais? Deu certo? Se por acaso não der certo com algum deles, você me retorna aqui, por favor, que eu posso pensar em outros nomes e indicar para você. Eu estou aqui para te ajudar a resolver o problema. Essa é a minha função nesse momento. Acabou. Esse cara ou essa mulher, eles vão ficar fãs de você, mesmo sem você ter atendido. E a hora que essas pessoas pensarem e procurar e ouvirem falar que alguém está procurando um personal, adivinha qual vai ser o primeiro nome que vai aparecer na cabeça dessas pessoas? Adivinha? O seu nome. Porque você não deixou ele ou ela na mão. Ninguém quer ser deixado na mão. Todo mundo procura um profissional porque quer o seu problema resolvido. E você resolveu, mesmo sem atender essas pessoas. Entenderam, gente? Entenderam como é? É isso aí. Exatamente assim que vocês vão fazer quando alguma pessoa procurar vocês, tá? Às vezes algumas pessoas estão esperando que eu vou mostrar como vai conduzir uma apresentação. Não é o tema dessa live, tá? O tema dessa live é conversar o que eu conversei com vocês aqui. Em outro momento a gente vai falar sobre o passo a passo de uma apresentação e tudo mais, tá? E aí assim, eu peço a gentileza a todos vocês. Às vezes algumas pessoas, quando eu falo isso, me pedem algum documento desse. Mas, gente, você tem esse documento assim? Você tem esse documento assim? Hoje eu não passo nenhum documento por fora do curso, tá? Porque eu tenho esse pacto com todos os alunos do meu curso, de passar documentos prontos só para quem está lá dentro do curso, que recebe 100% de todos eles, a apresentação, como que vai mostrar isso, o que vai enviar, que planilha que envia para a pessoa, tudo isso, tá? Até modelos de mensagens de texto mesmo para enviar. Eu deixo tudo lá dentro do curso, isso eu não posso passar. Mas o que eu estou passando para você é muita informação que você pode até colocar em prática aí também. O ideal, o bom, seria se tivesse, se realmente fosse possível fazer o curso inteiro para usar tudo. Mas, na falta disso, se não puder fazer, não tem problema. Você tenta colocar o seu próprio documento, criar o seu próprio documento a partir dessas informações que eu estou passando por aqui, tá bom? São informações importantes e que vão fazer diferença no dia a dia de vocês. Sacou, gente, como que vocês vão se comportar e como que vocês vão agir num caso desse, de algum aluno procurando vocês? Entendam, passada essa fase agora, as academias voltando a funcionar, é óbvio, entendam que quando as academias voltarem a funcionar, tá muita gente achando que a Mayara fez o curso, ótimos documentos, são perfeitos, ajudam muito. Oi, Mayara, bom te ver, Mayara, show de bola. Essa aí é uma personal dedicada. Seguiu tudo passo a passo, bonitinho lá dentro do curso. Fez o papel dela. Show de bola. Então gente, é importante vocês guardarem, se anotaram tudo aí, espero que tenham anotado tudo, para que vocês façam exatamente assim quando algum potencial aluno procurar vocês. Passada toda essa fase do corona, as pessoas vão procurar mais os personal trainers para treinarem também, tá? Agora, entenda uma coisa e calma. A hora que as academias abrirem, tem personal achando que vai começar a resolver o problema todo no dia que a academia abrir. Gente, tem muita gente com medo. Como tem muita gente com medo, tem muita gente que mesmo a academia abrindo não vai querer ir para a academia, tá? Porque tá com medo. E aí, então, a gente tem que entender isso. E preparem-se, porque a hora que tudo abrir e voltar, não vai ser aquele desespero, aquele monte de gente aparecendo para procurar pelo seu trabalho ainda não, tá? Eu estou preparando vocês para uma realidade. Eu não gosto de ficar aqui prometendo coisas que não vai acontecer. Eu não gosto de ficar fazendo cinema, fazendo um teatro aqui, ludibriando vocês, tá? Não gosto disso. Eu gosto muito de ser bem realista mesmo com as coisas, tá? Então entenda que a mesma academia, quando as academias abrirem amanhã, mesmo que isso aconteça, esse retorno real assim, para o nosso dia a dia, ele vai ser muito gradativo. Muito gradativo. Mas é porque a academia está limitando o número de alunos que entram? Pensa o outro lado, gente. Tem aluno pra caramba que está com medo de ir para academia, porque ele acha que lá na academia, como tem
aglomeração de pessoas é o lugar mais propício para pegar alguma coisa, entendeu? Tem alunos que pensam assim, muitos alunos pensam assim, e eles não estão errados. Se eles estiverem seguindo tudo que eles estão ouvindo, tudo que a mídia mostra por aí, eles têm a gente, assim, eu não estou falando que eles estão errados, estou falando que assim, é fácil a gente entender a razão do medo deles, né? Porque eles estão sendo bombardeados com tanta informação na mídia, aterrorizando tanta gente de tudo, sabe? Bom, não vou aqui defender um lado ou defender o outro, não é para isso que eu tô aqui. Eu tô aqui para ajudar vocês, a preparar vocês para o mercado que vem, tá bom? Gente, essa é a mensagem então. Então, hoje eu vou agradecer, eu vou ficar por aqui. Eu não vou estender, eu não vou abrir para perguntas, eu só vou deixar o tema aqui, tá bom? Porque eu vou voltar, tá? Eu vou voltar, para quem não pegou o comecinho aí, eu vou voltar, que o Leco tá... compromisso da reunião com vocês, e eu vim para fazer a reunião com vocês porque era um compromisso. Compromisso é compromisso, a gente tem que honrar os compromissos. E aí então agora eu vou desligar realmente aqui no final e vou voltar para lá, para ficar lá com ele, tá bom, gente? Obrigado, vou cuidar do Leco sim, vou cuidar dele sim. Melhoras, valeu, Thales, obrigado, Antônio, valeu demais, gente. Então, abração para vocês, tá? Beijão para vocês aí. Agradeço de coração o compromisso de vocês aqui comigo e agradeço de coração